Fala planejador, tudo bem? Hoje é a nossa aula número 4, nossa aula sobre o aplicativo, sobre Visual Basic no Project, né? Essa é uma forma de a gente criar rotinas que automatizam e facilitam a vida do planejador. Vamos lá, vamos aqui para minha tela. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos programar para que a coluna duração seja preenchida. E como nós fazemos isso? Foi criado aqui um campo unidade, né? Um campo quantidade, um campo ritmo de produção, que é a produtividade. Tudo isso, ó, o ritmo de produção, por exemplo, no número 2, campo quantidade no número 1, o campo unidade, texto 3, quantidade de equipes, número 3, e aqui um sinalizador, se é sim ou não, né? Se é para utilizar, para achar a duração pela fórmula que nós vamos colocar ou não, né? O que acontece? Se eu tenho, aqui é a minha unidade, né? Por exemplo, limpeza de terreno é em metro quadrado. Eu tenho que fazer 128 metros quadrados de limpeza de terreno. Se eu sei que uma equipe minha ela faz 20 unidades, né, 20 metros quadrados por dia, utilizando uma equipe, quantos dias ela vai demorar? Vai dar mais ou menos, né, 2 vezes 6, 12, 6 dias, mais ou menos 6 dias, né, 6, 2 vezes 4, 8, vamos botar 6 dias. Vão ser 6 dias para fazer, nesse ritmo, nessa produtividade. Vocês concordam que se aumentar o número de equipes, vai diminuir, se eu botar 2, vai diminuir pela metade, né? Em vez de ser 6 dias, vão ser 3 dias. Mesma coisa que se o meu ritmo de produção, minha produtividade, eu perceber que na obra eu estou com um ritmo de produção maior, isso aqui também não vai diminuir minha duração. Então isso aqui é uma fórmula para eu achar minha duração. E isso nós vamos colocar lá na nossa programação. Só que acontece, isso daqui, geralmente esse ritmo de produção você pega no seu documento de orçamento, né? Quando você faz a sua composição, você tem a produtividade que é utilizada, né? O seu fator de produtividade que você utilizou para fazer aquela quantidade e dar o preço. Então, esse valor é conhecido. O número de equipes, vamos dizer que a limpeza do terreno ela é feita por um equipamento e mais 2 ajudantes. Então, isso aí é uma equipe. Se você for utilizar 2 equipes, isso aqui tem que estar de comum acordo, é óbvio, com com o engenheiro de produção da construção e montagem. Então, é interessante que esse programa aqui, né, o Project, você sente com o engenheiro de campo, né, com o engenheiro de produção, e vai perguntando para ele, quantas equipes você vai utilizar? Vou utilizar 3, vou utilizar 1. Isso também tem que estar de acordo, não pode um engenheiro de produção chegar e achar, né? É de acordo com o histograma que foi utilizado no processo licitatório ou no processo de orçamentação. Ele vai utilizar 3 equipes, você vai colocar a verdade. Então, de acordo com o que você colocar aqui, né, que é o campo de variável, ele vai te dar o valor aqui. Só que aqui tem um campo dizendo é para calcular sim ou não. Quando é atividade sumário, não é para calcular, porque ele faz esse cálculo para a gente. E existe também alguns casos em que tem não, aqui ó, não é atividade sumária, é atividade mesmo, e ele fala que não é para fazer. Por quê? Porque eu já sei que é a duração que vai dar. Tá? Ou porque você já tem muita certeza sobre isso, ou porque você terceirizou e foi combinado que vai ser entregue essa atividade nessa duração. Não importa o motivo, você não quer utilizar o cálculo, então acontece aqui que fica não, você coloca não, e simplesmente você troca aqui, né, o sinalizador. Eu não quero que o cálculo ele influencie, né, que seja automatizado essa aqui. Então o que ele vai fazer? Então vamos criar um procedimento que ele vai lendo. Faz o cálculo aqui? Sim. Então ele vai botar o valor aqui. Sim, vai fazer. Quando chegar aqui no não, ele vai pular direto para cá. Tá? E assim,
o engenheiro de produção, você sentado com o engenheiro de campo, você vai sair com todas as durações de acordo com esse ritmo de produção que foi colocado. E essa quantidade, né, que você pegou no projeto. Tá certo? Vamos lá, vamos aqui para o nosso Visual Basic. No caso, vai ser a nossa... Eu já criei aqui. Vamos botar aqui. Vocês podem chegar aí e colocar um novo módulo, né? Clicar e adicionar inserir um novo módulo. Eu coloquei essa descrição aqui em verde só para a gente lembrar o que eu estou utilizando, né? Que o campo unidade é o texto 3, que o campo quantidade é o número 1, porque nós vamos chegar e vamos usar essa formulazinha aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Aqui do que eu falei, ó. Um exemplo, cálculo da duração da limpeza do terreno. Duração, né? Duração é igual a quantidade dividido pela produtividade dividido pelo número de equipes. A gente sabe que é inversamente proporcional à produtividade e o número de equipes, em questão da duração. Porque se eu aumento a produtividade, eu diminuo a duração. Se eu aumento o número de equipes, eu diminuo a minha duração. Então eu sei que esses aqui são campos que vão entrar no denominador. E multiplicando, porque os dois eles são proporcionais entre si e inversamente proporcional ao campo duração. Então aqui é um exemplo, ó, 128 duração. O campo duração ele vai ser igual ao ritmo de produção, que é número 2, dividido por quantidade de equipes, dividido pelo número 3, que vai dar os nossos dias, correto? Vamos começar então aqui a nossa programação. Como eu falei em outras aulas, a primeira coisa que a gente faz é apresentar as variáveis, né? Isso aqui é em qualquer programação, não importa qual é a linguagem que você está utilizando, se é C++, se é Pascal, se é HTML, qualquer uma. Primeiro se apresenta as variáveis, né? Então vamos lá. Dim tarefa é assim, né? Dimensionar a variável tarefa como ela seja uma task. Eu estou dando uma característica a esse objeto tarefa. O que acontece? Essa minha variável tarefa, ela vai ser do tipo task. Quando eu falo que ela é do tipo task, ela tem as características de uma task. O que uma task tem? A task ela tem duração, ela tem todos aqueles campos, ela tem produtividade, ela tem custo. Então eu estou dizendo que ela tem nome, né? Então todas essas características de uma tarefa, essa minha variável vai assumir. Eu quero também uma variável do tipo n' para contar o meu número de linhas, como a gente já viu anteriormente. Ela vai ser do tipo inteiro, né? Linha 1, linha 2, linha 3. E também o número de equipes. Vamos colocar aqui já número de equipes como inteira. Vocês viram que quando a gente coloca, ele já ajuda, que nem no Excel, né? Inteira, integer. Então vamos lá. Eu quero tarefa do tipo task, quero n' e número de equipes como inteira, porque eu vou utilizar uma equipe, duas equipes, três equipes. Correto? Não existe uma equipe meia, né? Vamos lá. Sempre quando você coloca, por exemplo, se eu coloco um pedreiro, você coloca ele junto com um ajudante, né? Com só ajudante. Você coloca um carpinteiro junto com só ajudante. Você não deixa o negócio desfalcado. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é na linha 1. Vamos lá. Para n' igual a 1. Né? É o nosso primeiro. Vai começar aqui da linha 1. For each, né, que é para cada tarefa. Para cada tarefa, o que eu quero no projeto que está em aberto, Active Project, Tasks, né? Para as minhas tarefas, né?
do projeto ativo. Então, para cada tarefa para as minhas tarefas desse projeto ativo, o que eu vou querer fazer? Eu vou ter que fazer uma coisa. Eu vou querer fazer esse cálculo da duração. Só que antes de fazer esse cálculo da duração, eu tenho que dizer aonde que eu vou querer fazer. Eu vou querer fazer em duas situações. Ela não pode ser atividade sumário e ela não pode estar com esse meu sinalizador, né? Aqui o meu campo do sinalizador, né? Sinalizador 1, que é o calcular ou não. Ele tem que estar sim. Porque com o DENão, como eu expliquei, é um campo que a contratada já me deu que vai ser 5 dias, já é algo contratual. Ou então, eu já estou certo que vai ser essa duração, não preciso colocar aqui produtividade, por algum motivo. Não importa o motivo, eu não quero utilizar o campo cálculo. Então, eu tenho que dizer isso no meu código aqui, que eu não quero que esse cálculo seja feito quando ele for atividade sumária ou quando estiver não. Então, eu vou dizer para todas as atividades, né? Eu quero que faça quando, né? Então, nós vamos fazer aquele if. Utilizar o if, né? Sempre quando eu utilizo o if, eu gosto de botar o end if logo, para não esquecer de fechar. Então, vamos lá. If tarefa, se minha variável for tarefa, ponto flag 1, né? Eu estou dizendo que se esse campo aqui, esse campo de cálculo, ele for igual a true, né? Verdadeiro, ou seja, se ele for sim, e a minha tarefa summary, né? E a minha tarefa sumário por falso, né? Porque tarefa sumário, se for true, é a tarefa sumário. Eu quero que ela seja sim no campo de sinalizador e eu quero que seja falso aqui, ela não seja sumário. Então, faça, né? Então, vamos fazer o quê? Nós vamos selecionar, select a linha. Qual linha? A primeira linha. Aí já está ensinando aqui, ó. Primeira coisa, quando você usa essa parte de select row, primeira coisa que esse campo aqui, né? Esse campo, ele utiliza essa função, ele utiliza o quê? Row primeiro. Então a gente vai e colocar qual é a primeira linha? É a select a n linha. Selecionar a n linha e ele pergunta aqui, ó, a segunda informação que se ela vai ser absoluta e relativa. Eu quero que ele varra o cronograma daqui até aqui embaixo. Se eu clicar na 1 é na 1, se eu clicar na 5 é na 5, né? Eu quero que aonde ele clicar seja realmente o valor absoluto. Então eu quero que ele comece lá em cima. A posição relativa, na verdade, ele é falsa, porque eu quero que ela seja o absoluto, né? Então, vamos lá, false. Pode ver que eu não dei espaço, pode ver que ele conserta, né? Ele deu espacinho, ele coloca em azul, contar assim azulzinho é porque tá tudo certinho, a gente não errou. Então, vamos lá. Número de equipe, como é que eu vou... O que o meu engenheiro de campo ele vai fazer? Eu vou pedir para, quando começar a rodar a minha macro, né? O meu engenheiro ele vai abrir uma caixinha de texto e ele vai digitar. Ela vai perguntar assim, ó, quantas equipes você vai usar nessa tarefa? Ele vai digitar, eu quero 2. E aí vai aparecer lá o cálculo, né? Vai aparecer, o que eu quero? Que quando o rodar a macro, ele vai vir para a primeira. Ele vai vir na primeira, não vai ser, vai vir na segunda, vai ver que é sumário, não vai ser, vai vir na terceira, ele vai perguntar. Vai vir uma caixinha de texto e perguntar, quantas equipes você quer? Aí o engenheiro vai botar, eu vou usar 3 equipes para limpeza. Aí eu quero que ele venha para cá, essa quantidade que ele digitar nesse meu campo, na minha caixinha, eu quero que o número venha para cá 3 e eu quero que ele faça o cálculo aqui da duração. Então eu vou ter que botar aqui 2 condições. Eu quero que apareça para ele uma input box, né, que é uma caixa de entrada
de informação. Qual vai ser? A primeira coisa é o prompt, né? É o que vem escrito, qual é a pergunta. Então, vamos botar aqui, ó. Quantas equipes você usará na tarefa? Eu dou um espacinho, fecho aqui. Vou concatenar. Vai aparecer o quê? A tarefa name, né? E concatenar com um ponto de interrogação. O que eu acabei de fazer aqui? Esse aqui é o primeiro prompt, né? Minha pergunta. Quando eu boto a vírgula, eu passo para o próximo. Ó. Tá vendo que ficou em negrita aqui o título? Então, o que nós vamos fazer? O prompt é o quê? Quantas equipes você usará na tarefa? Aí, qual é a tarefa? Eu concatenei aqui com tarefa name, que vai ser o nome, né? Que ele vai descendo uma por uma. Ele vai ler o campo, dependendo da linha que ele tiver. Quando ele estiver na linha, por exemplo, nessa linha daqui, na linha 6, ele vai ler aqui a instalação provisória. Né? Quantas equipes você usará na instalação provisória, concatenou com ponto de interrogação. A segunda coisa que ele pergunta depois é o título, né? Qual o título que vai ficar aqui na minha caixinha, né? Vamos colocar aqui o título, vai ser aplicativo de equipes. Né? Aplicativo de equipes. Quando eu aponto a vírgula aqui, ele pula para cá, em negrito. Default. Eu quero que apareça já no meu input box, já um númerozinho com um padrão, já para ele, no mínimo, utilizar uma equipe, né? Para ele não apertar o Enter e estar lá 0, por exemplo. Vamos colocar uma, já como padrão, que geralmente utiliza uma equipe, né? Na pior das hipóteses, ele vai utilizar uma equipe, né? Não dá para utilizar menos, então vai vir já o campo já configurado por default, né? Por padrão, 1. Agora é a configuração dentro da caixinha. Aqui é o quanto ele vai estar na posição X, né? Posição X. E quanto ele vai estar na posição Y, né? Aqui no Y. Onde que vai estar isso escrito, né? Você vai estar aqui, o meu campinho, né? Você vai estar mais para cá, mais para lá. Meu campo onde vai ser escrito. Então, a gente coloca aqui, eu já sei que o valor de 500 com 400 é bom, mas se você achar que, não, acho que ficou muito para baixo, quero botar mais para cima, você vai lá e mexe aqui na posição do Y, né? E vai mexendo, vai botar 600, botar lá para cima. Isso aí você vai testando. Você vem aqui e muda. O resto, help file, context, não precisa. A gente tá aqui, tá certinho. Vamos fechar aqui a nossa. Opa. Fechou. Então, o que ele vai fazer? Vai aparecer a minha caixinha para entrar com o número de equipes. Só que uma coisa é certa, como eu falei, eu já botei como padrão 1 porque eu não quero que ele coloque 0. Então, existem duas coisas que não podem acontecer. Uma é ele colocar que o número de equipes é 0 e a outra que ele botar que a produtividade é 0. Não existe isso. Então, eu já tenho que logo acertar aqui para que eu não entre nem com o número de equipes, nem com a minha produtividade igual a 0. Porque eu vou botar aquela minha formulazinha, né? Essa minha formulazinha, que eu falei para vocês, que ele vai fazer o cálculo em cada linha, eu vou colocar ela aqui. Mas só que antes eu tenho que dizer o que eu não quero que o engenheiro de campo ele entre com informação aqui, que vai dar um número dividido por 0 e vai dar erro. Não existe, né? Produtividade 0 e número de equipe 0. Então vamos lá. Então vamos lá. Se número de equipes for maior que 0 e tarefa, no caso a produtividade é o quê? O ritmo de produção é número 2, então é tarefa number 2. Number 2. Também tem que ser maior que 0, né?
Se o número de equipes for maior que 0 e a minha produtividade for maior que 0, faça. Então vamos lá, agora eu vou dizer o que eu quero que ele faça. Aí eu coloco aqui dentro. Tá vendo que eu abri outro if? O que a gente faz? A gente já coloca um end if aqui para a gente não esquecer. Porque quando você começa a abrir um if dentro do outro, às vezes você pode acabar esquecendo de escrever um if. Então vamos lá. Tá aqui, end if, um espacinho aqui. Vamos ver o que eu quero fazer. Eu quero tarefa. Eu quero que o meu campo de duração ele seja, agora vou botar minha fórmula, seja igual ao tarefa ponto number. Qual é? É o number 1, né? Number 1. A minha duração é igual ao quê? Ó? É igual a quantidade, que é o número 1, dividido pela produtividade. O que é produtividade? Produtividade é o número 2. Então, eu vou botar tarefa number 1 dividido por número de equipes. Então, ó, eu tenho que botar aqui, ó, tarefa vezes number 2. Só que aqui eu vou ter que botar uma multiplicação, ó. Porque, opa, vezes. Lembra que eu falei que a duração ela é inversamente proporcional à produtividade e à quantidade de equipes? Então, eles entram aqui no denominador, multiplicando, né? Só que os dois são no denominador. Então, tarefa number 2 no caso, eu já disse que existe uma variável chamada número de equipes. Então, vamos botar aqui, ó, vezes número de equipes. Número de equipes, vamos fechar parênteses. Vamos botar aqui vezes. Se lembra que na outra aula eu falei que o campo duração aparece sempre em minutos? Eu quero que ele apareça em dias. Então tem que fazer aquela multiplicação do 60 minutos, que tem a hora, e o dia, que tem 8 horas, para dar o resultado em dias. Viu que os espaços ele dá. Eu botei tudo juntinho, ele... Não, eu quero que... Para a gente fazer o cálculo é tudo separadinho. Não tem beleza, não tem problema. Então, o que ele fez? Ele fez o cálculo, né? Que eu quero o cálculo. E eu também quero que o número que ele colocar na caixinha venha para cá, para a quantidade de equipes, para ficar registrado. Então, eu vou chegar aqui e colocar aqui o tarefa ponto number 3. Number 3 aqui, ó. Número 3 é a quantidade de equipes. Então, eu quero que esse campo aqui, número de equipes, seja igual a essa variável aqui, n, número de equipes. Tá certinho? Então, acontece. Se esses valores forem maior que 0, né, o número de equipes maior que 0, e o número 2 ele for maior do que 0, né, que é a minha produtividade, eu faça isso. Se não, né, no caso agora eu vou botar o else, se não, ele vai ter que fazer o quê? Se ele colocar um valor 0, ou sem querer apertar no menos e botar um valor ali, eu vou ter que aparecer uma caixinha de texto para ele. Se ele colocar ou o número de equipes, ou colocar a produtividade, né? Ou se a produtividade estiver menor do que 0, ele tem que dizer que, olha, não é para entrar com um valor maior que 0. Então vamos lá, ó. If o número de equipes for menor ou igual a 0, então vai aparecer uma mensagem box, dizendo o quê? Mensagem de box, vamos lá, o que ele vai dizer? A quantidade de equipe
deve ser maior que 0. Vírgula. Aí agora o tipo de caixinha que eu vou utilizar. Eu vou utilizar aquela caixinha que usa aquela critical, quando aparece que algo foi feito errado, aparece aquele xizinho vermelho. Então eu quero usar esse tipo de caixinha. Aqui é o título. Qual vai ser o meu título? Vai ser aplicativo de equipes. Pronto, não quero mais if por número de equipes. Agora tem que fazer o quê? Agora para minha produtividade. If tarefa.number2. O que é a tarefa number 2? É o meu número de equipes. Se for menor que 0, menor ou igual a 0, até porque vai ser, geralmente, para acabar botando 0. Aí vamos botar aqui, ó. Mensagem box vamos botar aqui a mesma coisa, ó. A quantidade. Eu só vou mudar aqui, ó. Ao invés de ser a quantidade deve ser maior que 0. Só que não é a quantidade, é o ritmo, né? Vamos lá, o ritmo de produção diário. O ritmo de produção diário deve ser maior que 0. Crítico, aplicativo, colocaram 2 aspas aqui. Beleza. And if. Então aqui, ó, tá certinho o nosso. O que nós fizemos? Nós colocamos, ó, que se. Deixa eu só botar aqui, tá, o if tá dentro, fechou com if. Beleza. O que acontece? Primeira coisa, linha 1. Para cada tarefa, eu quero que faça o quê? Eu quero que faça essa multiplicação. Só que para fazer essa multiplicação, essa divisão, né? Eu tenho que primeiro testar para ver se isso é um campo de atividade e para ver se é do tipo que eu quero calcular. Então, a primeira coisa que ele fez é ver se é true e se é false para summary. Se for, eu vou selecionar aqui a N' e vai aparecer uma caixinha. Uma caixinha para o meu engenheiro de campo para colocar um número. Essa caixinha vai vir com essa pergunta, sendo que ele não pode colocar 0, nenhum número menor do que 0. Então eu tive que fazer um outro if dentro. Dizer que a duração, que o número de equipes tem que ser maior que 0, né? E que a minha produtividade tem que ser maior do que 0. O número de equipes maior que 0 e minha produtividade maior que 0. Sendo isso certinho, então faça o cálculo. Se não, ele não vai fazer o cálculo, né? Óbvio. Senão, ele vai fazer o quê? Ele vai aparecer uma caixinha de texto, uma mensagem box dizendo a quantidade de equipes vai ser maior que 0. Ou então, se for o ritmo de produção, né, que tá abaixo de 0, vai aparecer uma caixinha de texto falando que o ritmo de produção diário deve ser maior que 0. Vai ser uma caixinha do tipo critical, né, com aquele X em vermelho. Esse aqui é o nome da minha caixinha. O if foi aberto aqui, o if foi fechado aqui. Eu tenho outro if aqui, né? E já está fechado aqui. Aqui, ó. Deixa eu só subir ele. A primeira coisa que eu faço é deixar os ifs juntinhos, né? Sempre quando eu abro um if, eu já fecho o if para a gente não esquecer
Deixa eu só fazer aqui, ó. Isso daqui, o que está dentro desse if, se está dentro desse if, põe aqui dentro. Agora tá bonitinho, ó. Parecendo até programador. Esse if aqui sendo fechado aqui e esse if aqui sendo fechado aqui. Tá bonitinho, end if. Beleza. Fez isso na 1, fez isso na 2. E tem que passar para 2, né? Como é que eu passo para 2? Eu tenho que fazer com que a minha variável número da linha, ele mude agora para a próximo número da linha. N' mais 1, né? Essa é a estratégia, né? Que aí ele fez na linha 1, saiu desse if, vai para a linha 2. Aí vai lá, linha 2, vai fazer o mesmo teste. Aí vai selecionar a linha 2 e vai abrir a caixinha de texto para a pessoa, com engenheiro de campo, escrever. E eu quero que ele faça isso, né, para todas as tarefas. Vou chegar aqui e vou botar aqui next tarefa. Ele vai descendo para as tarefas. Ficou azulzinho, é porque está tudo certinho. Vamos ver isso aqui rodar? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Vamos lá, ó. Eu clico aqui e aperto o F5. Olha o que ele apareceu. Quantas equipes você usará na tarefa limpeza do terreno? Viu que ele pulou a primeira porque ele não é para fazer o cálculo, ó. Não, porque é sumário. Não precisava nem colocar que ele é sumário, né? Porque o sumário já vem escrito não. Eu já coloquei o padrão que seja não. Então, fica até um teste... Aqui já estava dizendo que o flag é não. Né? Entende o que eu estou querendo dizer? Eu não precisava escrever que o sumário mais o flag seja não, porque eu já sei que no caso do sumário, aqui vai estar como não. Perfeito? Então aqui ele pergunta quantas? Eu quero que seja utilizada 2 equipes. E vai lá, já fez o cálculo. 2 equipes, a metade. Você lembra que o valor estava 6? Estava 6,4. Se eu estou usando 2 equipes, a duração vai ser 3. Aqui, placar de obra, vou utilizar 4 equipes. Então, quantos dias? Vou utilizar algumas horas. Aí o meu apareceu aqui. Se eu colocar número de equipe 0, olha o que acontece. Ó. Aquele critical. Ó. A quantidade de equipes deve ser maior do que 0. O engenheiro de campo, entra o valor correto. Você não vai botar nenhuma equipe nessa atividade. Aqui vai ser 2. 2. E aí vai descendo. Ó. Aqui eu vou utilizar 1. Vocês podem ver, ele está indo para a minha outra tela aqui. Porque eu utilizo 2 telas, né? Então a caixinha de texto aparecendo na minha outra tela. Mas aqui, ó, ele vai passar para todas essas atividades, perguntando quantas equipes você usará na tarefa alvenaria. E aí vamos lá, ok. Pode ver, ó. Vamos lá, vamos descer até um que esteja não. Aqui, ó, viu? Ó? Aqui, ó, tava tudo não. Viu que ele pulou? Ele botou aqui. Ele fez o cálculo, né? Se eu tenho uma quantidade de 4,82 metros quadrados para fazer, eu vou utilizar uma equipe, então a duração vai ser 0,48 do dia. Aqui eu não quero que faça o cálculo, porque eu sei que isso aqui está contratado, né? Está subcontratado. E eles já me falaram que vão ser esses dias. Então eu pulei para cá. E vamos aqui até o final. Ok. Deixa eu só descer aqui. Vamos descer. Tentando ver com os valores, ó. Pulou de novo, ó. Que eu não quero. Não, pulou aqui. E aí. Chegou aqui no meu código. O que acontece? Vocês estão vendo que ele está com esse pontinho de interrogação? Por quê? Porque isso aqui é um cálculo. Então ele entende que isso aqui é uma estimativa. Como é que eu tiro esse ponto de interrogação? É fácil. É só eu chegar aqui, onde está dizendo em relação à tarefa, né? Para colocar tarefa number igual ao número de equipes, a duração aqui, ó. A duração seja esse cálculo.
Ou simplesmente eu tenho que dizer o quê? Que a tarefa, vou botar aqui, ó, tarefa, ponto, estimated, eu quero que seja falso, não é estimativa, é o valor mesmo. Então ele vai entender o quê? Ah, se é o valor mesmo, não precisa de interrogação, né? Se eu vier e fizer aqui o F5, vamos botar aqui, ó. Vamos botar que eu quero 2 equipes. Aqui, ó, tirou o ponto de interrogação, ó. Aqui eu quero uma. Vai dar 0, vamos dizer que aqui eu botei que era uma, mas na verdade eu vou querer que sejam 2 equipes, né? E assim sucessivamente. E assim vai sendo feito o cálculo e vai sendo retirado aquele ponto de interrogação. Só colocar aquele estimated false, que aí ele vai entender que não é estimativa. É o valor realmente que eu quero. Tá certo, gente? Deixa eu voltar aqui para a webcam. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Hoje foi uma aula um pouquinho maior, porque nós fizemos um aplicativo agora que é bem interessante em obra, né? Para você sentar com um engenheiro de produção e ele entender que o cronograma ele não é do engenheiro de planejamento, o cronograma é de todo mundo. Então, não tem essa desculpa de foi o engenheiro de planejamento que botou essa duração aí. Não. É compromisso de todo mundo. O orçamentista utilizou a produtividade na orçamentação. Um engenheiro de campo informou do teu lado, sentou do teu lado e informou que vai utilizar esse número de equipes. Então, está todo mundo amarrado. A culpa, se der algum problema, não é só do engenheiro de planejamento que fez o cálculo errado. Não fez nada errado. A culpa é de todos. Então, todos têm que responder se o planejado não sair conforme se o executado não sair conforme planejado. Tá certo, minha gente? Vocês têm que estar sempre respaldados em engenheiro de planejamento, porque a corda sempre arrebenta do teu lado. Tá certo? Um abraço e ficamos por aí.